Olá, galera. Peguei aí meu pessoal do nono ano. Vamos nessa. Olha só, hoje a gente vai ver a distribuição eletrônica. A gente tinha aprendido até uma distribuição eletrônica. A gente tinha até aprendido uma distribuição eletrônica relacionada a uma camada, a uma maneira mais simples de fazer. Porém, essa maneira de se fazer essa distribuição eletrônica, ela não serve para todos os elementos. Ela só serve para os elementos da família A. Se fugir dos elementos da família A, elas não funcionam. Tá? Então, todos os elementos da família B não funcionava aquela distribuição eletrônica que a gente tinha visto anteriormente. Para isso, surge essa distribuição eletrônica atual. Parece mais complicada, mas não é não, é bem simples, é bem fácil. Vamos lá. Essa distribuição eletrônica é chamada de Linus-Pauling. Só uma revisãozinha do que a gente já aprendeu. Átomo, o núcleo do átomo tem cargas positivas, que são os prótons, e cargas neutras, que são os nêutrons, tá? Eles é que têm massa. Ao redor deles ficam circulando, né? Ficam passando os elétrons, que têm cargas negativas. E esses elétrons eram divididos em camadas, ficavam circulando em camadas. Falamos que eram 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? 7 camadas. Então, na primeira camada, cabiam no máximo 2 elétrons, até a gente já tinha visto. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 18. Depois 32, 32, 18 e 8. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, no máximo de elétrons cabia na primeira camada, 2. Na segunda, 8 e assim ia. Aí a gente fazia a divisão dos elétrons mais ou menos por essas camadas, respeitando algumas regrinhas. Para essa distribuição eletrônica, ela substitui aquela que a gente tinha aprendido, mas ela meio que complementa. E assim, traz mais detalhes e serve para mais elementos, que no caso da família B. Então, ó, qual foi a grande jogada? Em vez de agora a gente ficar preocupado única e exclusivamente com as camadas, dentro dessas camadas existem subcamadas, existem subníveis. Dentro dos níveis eletrônicos, K, L, M, N, existem os subníveis. Que subníveis são esses? S, P, D e F. Tá bom? S, P, D e F. Vinícius, como assim? O subnível S, que é o primeiro subnível, ele cabe no máximo 2 elétrons. O segundo subnível, que é o P, ele cabe no máximo 6 elétrons. O subnível D cabe no máximo 10 elétrons. E o subnível F cabe no máximo 14 elétrons. Tá bom? E aí, qual é a grande jogada? A grande jogada é que agora a divisão não vai ser mais por quem está mais próximo do átomo, né? A primeira camada mais próxima, quem está mais próxima do núcleo, quem tem mais distante. Não é essa a grande jogada. Agora a gente vai se preocupar pelos níveis de energia, ou seja, quais são os elétrons mais energéticos nesse átomo aí, tá bom? Como é que a gente faz? A primeira coisa é saber construir o diagrama. Para construir esse diagrama, eu coloquei aqui, ó, camada 1, que é a camada K, 2L, 3M, N, O, P e Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso colocar isso aqui sempre? Claro que não, isso aqui é só para você poder entender. Depois, você pode até, com o tempo, fazer direto. E aí, na primeira camada, que é a camada K, nós combinamos que ele cabia no máximo quantos elétrons? 2. Então, eu vou colocar o primeiro subnível. Opa, S2. Tá bom? Um macetinho para você, ó. Ele grava o subnível S, P, D e F. Depois, ó, 2, 6, 10 e 14. Vai subindo de 4 em 4. Mais fácil de você gravar, tá bom? Então, aqui, ó, na primeira camada, que é a camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Então, só deu para botar o primeiro subnível, porque já entraram os 2 elétrons no primeiro subnível e encheu essa camada. Vinícius, o que é esse 1 aqui na frente? Calma, respira, relaxa. Esse número 1 aqui nada mais é do que está indicando que é a primeira camada. Por isso, 1 da primeira camada, S do primeiro subnível, 2 porque é quanto cabe. No máximo, 2 elétrons. Vamos para a segunda. Segunda camada é a camada L. Olha que legal. Eu vou botar esse 2 na frente, porque esse 2 está me representando que ele é a segunda camada. Primeiro subnível, S. O S cabe quantos no máximo de elétrons? 2. Opa, então 2S, 2. Depois 2P, 6.
Posso botar o P6? Posso. Por quê? Porque esse elétron, essa subnível só cabe no máximo 6 elétrons, mas essa minha segunda camada, ela cabe no máximo 8. Então, 6 aqui com 2 aqui, 8. Isso vai se repetindo nos demais, né? Então, vamos lá. Na terceira camada, 3, esse 3 na frente é porque é a terceira camada, primeiro subnível, S2. Depois, 3, porque é a terceira camada, P6, que é o segundo subnível. Até aí eu tenho 8. Só que cabem quantos aqui? 18. Então, depois eu boto 3, porque é a terceira camada, terceiro subnível, D10, 18. Isso vai seguindo para os outros. A grande jogada é a leitura da camada, é a leitura desse diagrama, tá? Nos primeiros momentos, eu aconselho que vocês copiem esse diagrama no caderno, bonitinho, e que vocês consultem o diagrama. Depois, eu vou pedir para que vocês abandonem esse diagrama e que vocês construam ele. De tanto vocês usarem, vocês vão acabar conseguindo construir. A grande jogada para construir esse diagrama bonitinho é tentar colocar um embaixozinho do outro. Tá vendo? A minha dislexia já não permite botar um embaixozinho do outro bonitinho. Brincadeira, tá? Não tem nada a ver com dislexia, nem sou dislexo. Mas a minha falta de organização já não deixa colocar um embaixo do outro bonitinho. Tá bom? Mas o certo era colocar um embaixo do outro legalzinho, para não ter erro. Por quê? Porque a leitura ela não é feita assim como a gente costuma ler, tá? Como a gente costuma ler um texto. A gente não faz a leitura desse diagrama assim. A gente faz a leitura desse diagrama seguindo as flechas. Como assim, Vinícius? A primeira flecha, ó, ela começa aqui em cima e ela vai passar por aqui. Então, é primeiro que eu vou ler um S2. Segunda flecha começa aqui, ó, vai passar aqui. 2S2. Terceira flecha vai passar aqui, ó, começa aqui, vai passar aqui. Vai ser 2P6, 3S2. Eu começo a ler sempre daqui do começo da flecha, da onde ela começou, para onde ela vai. Vou dar um outro exemplo, ó. Depois eu venho para essa flecha daqui, ó, 3P6, 4S2. Depois, 3D10, 4P6, 5S2. Depois, 3D10, 5P6, 6S2. E assim sucessivamente. Tá bom? Perdão aí, o celular que tocou. E assim sucessivamente. Foi? Aí, agora vamos fazer um exemplozinho. Eu dei uma emendada no papel para a gente puxar um pouquinho mais para baixo. Para a gente poder fazer um exemplozinho aqui embaixo, que foi o exemplo lá da questão que a gente ficou travado, né? Que é o exemplo do ferro. O ferro, ele tem 26 prótons, tá bom? Ele tem um número atômico, a mesma coisa que o número de prótons, igual a 26. Se ele tem 26 prótons e ele é um átomo no seu estado fundamental, se ele tem 26 prótons, ele tem 26 elétrons. Essa correspondência só não vale se for um íon, tá? Íon é que pode ter carga positiva, a gente chama de cátions, ou carga negativa, que a gente chama de ânions, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Agora, eu tenho que dividir esses 26... Ah, Vinícius, como é que tu achou 26? Molinho, vai lá na tabela periódica e procura, porque lá vem dizendo o número atômico de todos os átomos. E o número atômico desse é 26, tem 26 prótons, tem 26 elétrons, tá bom? E aí, como é que vão ficar os números, Vinícius? Molinho. Ó, vou começar. 1, primeira camada, S2. Estou seguindo a flecha. 1S2. Vou vir para a segunda flecha. 2S2. Vou vir para a terceira flecha. 2P6, 3S2. Até agora, parei aqui por enquanto. Até agora eu tenho 4, 10, 12 elétrons. E para 26, ainda faltam. Preciso continuar. Tinha parado aqui, ó, 3S2. Vou vir para cá, ó. 3P6. Vou continuar, porque ainda, ó, tô longe. 4, 10, 2, 4, 10, 12, 18. Eu tenho que chegar em 26. 3
P6, 4S2. Até aí foi? Vou puxar aqui para baixo porque acabou meu espaço. Tá bom? Só que até agora eu tenho 10, tenho 4, com 6, 10, 12, 18, 20. De novo, ó, 4, 10, 12, 18, 20. Beleza? Só que aí tem um probleminha. Olha o nosso problema aí. O próximo que vai vir depois do 4S2, ó, 3D, 10. Mas se eu botar 10, já vai para 20. Já vai para 20 aí. Não posso deixar isso acontecer. Eu preciso colocar 3D, de novo, ó, 4, 10, 12, 18, 20. Para chegar a 26 faltam 6. Então eu tenho que botar 3D, 6. Vinícius, não entendi porque aqui cabe 10. Tá bom, filho, mas se eu botar 10 elétrons vai passar. Tá bom? E aí, isso aqui está me representando meu átomo, meu nível de energia do meu átomo, tá? Os subníveis energéticos do meu átomo. Ah, Vinícius, mas eu queria colocar ele assim em camadas, saber quanto que tem na camada 2, na camada K, na camada L, M. Muito fácil, muito tranquilo. Vou dar uma puxadinha aqui para baixo, ó. Muito tranquilo. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou juntar com os números, vou botar na sequência dos números que aparecem aqui. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Só que aqui, ó, antes de botar o 4, eu tenho que lembrar que tem outro 3 aqui, ó. Por causa do caminho das flechas, que não é aquele caminho natural que a gente vai ler. A gente tem que seguir o caminho das flechas. Então, ó, 3D6. Tá bom? E por último, 4S2. Esse 1 aqui significa que é a camada 1, que é a primeira camada. Então, essa aqui é a minha primeira camada, é a camada K. Então, aqui seria K. Tudo isso aqui, esses dois aqui seriam a camada L, que seria a segunda. Tudo isso aqui seria a camada M. E isso aqui, a camada N. Beleza? Dando mais uma puxadinha para baixo. Significa que, ó, na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 8 elétrons, até aí nada demais. Só que olha a camada M. 6 com 6, 12 com 2, 14. Pela regrinha do outro, aqui deveria entrar 8. Não posso fazer isso. Tá? Ah, poderia vir, só que eu posso pegar 2 daqui e jogar para cá. Quem está lembrando da regra anterior, tá, gente? Que foi ensinado em aula. Não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu jogasse 2 daqui para cá, ia ficar esse 2 jogado para cá, não ia fechar a minha distribuição. Tranquilo? E por último, no última camada, 2 elétrons. Então, minha distribuição eletrônica ia ficar, K ia ficar com 2, L 8, M 14, 6 com 6, 12 com 2, 14, e N 2. Beleza? Vou passar uns exercíciozinhos para vocês aí, para vocês tentarem fazer. Principalmente, vou passar alguns da família A e outros da família B, para vocês verem a diferença, como é que vai acabar ficando. Tentem fazer no caderno e não precisa me mostrar agora. Depois de um tempo, eu vou pedir para vocês tirarem a foto do caderno e me mandarem valendo ponto. Beleza? Valeu, galera. Até!